Okay, let's go. Fala, pessoal! E aí, entrando no ar mais uma vez o podcast da enfermagem roraimense, iniciando a série Pré-Candidatos da Enfermagem Roraimense aos Cargos Políticos 2026. E hoje a gente vai conversar com a presidente do Sintras, Marcele Carvalho. Marcele Carvalho, que está à frente do Sintras, profissional de enfermagem há longos anos, nos abrilhanta mais uma vez aqui no podcast da enfermagem roraimense. Marcele Carvalho, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez. E vamos lá, vamos discorrer sobre política no estado de Roraima. Vamos lá. Obrigada, Dani, por mais esse convite, né? Eu já sou veterana da casa, a gente pode se considerar assim, né? Sou Marcele Carvalho, estou presidente do Sintras atualmente, mas desde que eu me entendo por servidora pública, eu entrei através do concurso público lá de 2007, né? Então, tomei posse em 2008. E eu sempre fui militante pelos direitos, não só os meus direitos, mas os direitos de todos, né? Sempre participei, sempre apoiei as atitudes e as ações do sindicato, sempre estive por perto ali, militando e sempre, assim, buscando a coletividade, esclarecendo os colegas que na época tinham muitos colegas que não entendiam a função do sindicato, então a gente sempre teve esse papel dentro onde eu trabalhei muitos anos no HGR, conheci você lá, trabalhei no Coronel Mota, trabalhei lá no Cosme Silva, então por onde eu andei eu sempre busquei despertar isso, né, nos profissionais e nas pessoas ali que cercavam a gente. É verdade. Marcele Carvalho, que está participando do podcast da enfermagem roraimense pela terceira vez. Bateu o nosso recorde, tem 3 anos. Papel, né? Tem, vai pedir música. O podcast da enfermagem roraimense entrou no terceiro ano em 2026. Marcele, no terceiro episódio, está praticamente um por ano. Obrigado por ter aceitado, Marcele. Pra gente é uma honra tê-la aqui. Sempre então vamos às sabatinas. A intenção do podcast da enfermagem roraimense é levar para você, profissional de enfermagem, estudante de enfermagem, todas as propostas que os pré-candidatos trarão, lógico, para beneficiar a categoria da enfermagem e para beneficiar a saúde como um todo. Mas, como diria minha sábia mãe, vamos começar pelo começo. Marcele, antes da política e da presidência do Sintras, quem era a técnica de enfermagem que iniciou sua trajetória na saúde lá em 2007? Olha, era uma pessoa bem sonhadora, viu? Olha aí, então já sabia onde ia chegar. Na verdade, o meu curso de enfermagem, Rodrigo, eu não fiz aqui. Eu fiz no interior de Roraima. E na época, eu já tinha passado no concurso do estado como merendeira. É mesmo? Eu era servidora pública, meu primeiro concurso. Eu adentrei como merendeira no estado. E o salário era muito baixo. Minha história... O salário era muito pequeno, né? Então, o curso de enfermagem, para mim, foi um desafio. Eu tentei me organizar e eu vi que não dava financeiramente para me pagar. Que era até um curso de uma escola privada, né? Uma escola particular. E aí minha mãe pagou, um beijo, esse final de semana é Dia das Mães, ela já tá comigo, chegou esse final de semana. Dona Zezinha, um beijo. Ela pagou a primeira mensalidade do meu curso e no dia do meu aniversário, Deus me abençoou. Eu sempre digo que Deus tá na frente de tudo, e sempre. E eu quase para desistir do curso, porque o custo era caro, e Deus me abençoou com a bolsa integral no sorteio no dia do meu aniversário. Então, por aí começa a minha história. Eu sempre fui servidora pública, o meu primeiro emprego já foi como servidora pública, né, no cargo de merendeira. E fiz todo o meu curso de enfermagem de forma gratuita. Paguei só a primeira mensalidade, a inscrição. Me formei, eu ajudava meus colegas a fazer os trabalhos para eu custear a ida, né, os custos do cursinho de enfermagem. E eu, assim, fui aprendendo, estudando. E adivinha quem foi minha professora? Roberta Cioli. Não acredito, é mesmo?
Olha a trajetória se encontrando Os aí. destinos se cruzam. Um abraço, minha professora querida, nossa senadora. Já quero Roberta deixar Cioli. aberto aqui o convite, tendo em vista que são os profissionais de enfermagem pré-candidatos pela enfermagem, convite para doutora Roberta Cioli, nossa atual senadora e pré-candidata a deputada federal, não é isso Com certeza mesmo? ela deve vir aqui também, porque ela é eu muito espero. pela nossa categoria. Ela foi minha professora nesse curso, Que então... legal, não sabia. E aí foi, eu terminei o curso ali final de 2007, prestei já o concurso 2007, passei em 7º lugar Olha, de que aprovação chique. naquele concurso que eram 25 vagas só. Nossa, E depois, na prova de títulos, baixei ali e fiquei em 11º, mas fiquei ainda com uma colocação muito boa. muito né? bom, Muito caraca, boa. parabéns, Entrei Marcelo. sem experiência nenhuma na área de saúde, Aham. né? Sem nenhumzinho de título, pontuei só com a minha nota e entrei. Que legal, que legal. E aí fui aprendendo, fui pro HGR primeiro, conheci a enfermeira La Paz, foi minha primeira Chefa. chefa, a enfermeira La Paz, nunca me esqueço. Então, a minha trajetória na enfermagem, eu sempre digo que foi traçada por Deus, porque se eu não tivesse ganhado aquela bolsa, eu não teria condições de pagar o curso. Caraca, que massa. Marcelo, eu acho extremamente louvável, sabia? Quando a gente reconhece nossas conquistas, mas acima disso, que a gente coloca Deus à frente de tudo, Sim, né? sempre. Eu acho que eu também tenho isso, eu tenho essa gratidão a Deus pela minha trajetória, né? Eu sei que a gente vai conquistar muita coisa ainda, pelo Claro. menos a gente trabalha para isso. Dentro dos parâmetros da honestidade, a gente Sim. trabalha para isso. Mas o que passou, tanto na minha vida, eu tenho total gratidão. E vendo você falar dessa forma também, eu acho louvável, porque realmente a pessoa que acha que chegou onde chegou por mérito próprio esquece, né, de algumas pessoas e até Não mesmo de Deus, não tem coisa boa por trás disso. É Deus Eu sempre fico- nos planos. Eu acho muito legal esse sentimento de gratidão e enxergar essas bênçãos, né? Porque eu tenho certeza absoluta, pelo menos, que eu vivo hoje orações, resposta de orações que eu tive. Eu tenho certeza que você também. Mas, Marcele, dado isso, depois, em que momento tu percebeu que precisava sair da assistência e buscar espaços de liderança, espaços de representatividade? Foi ali Eu vi que você postou um TBT hoje, da luta do primeiro PCCR da do saúde. Estado, da saúde, Como né? eu falei, eu sempre apoiei as ações do sindicato. O Roberto Moraes, na época, estava à frente do sindicato, né? Então, sempre apoiei muito o Roberto. Conheci ele, a gente trabalhando na UTI. Sim. Então, acho que a UTI, ela me ensinou muita coisa. Aquela turma que veio da UTI ali, os primeiros, a gente foi uma equipe, assim, que desabrochou praticamente para fora do mundo hospitalar. Sim, se você verdade. prestar atenção, né? Então, eu sempre vi a necessidade. Por quê? A nossa categoria, eu falava, nossa, em detrimento dos outros, a gente tem tão poucos espaços. E fui observando, e fui conversando, e a gente foi tendo aquele despertar, né? A partir de 2009, que a gente fez aquela carreata no Centro Cívico, que jamais Sim, ninguém tinha foi feito. histórico Foi aquilo, né? histórico. Participei, entendeu? Fizemos o resgate lá do Sindicato da Enfermagem. Sim. Então, assim, foram muitas coisas que eu fui me despertando. E aí também as decepções, né? Sim. A gente acreditava em pessoas que não nos davam, decepcionavam. que nos decepcionavam. E isso foi vendo, eu na minha percepção de mulher, como esse espaço era importante. Poxa, chegamos numa cadeira de vereador, mas não tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho em Pois prol da é. categoria. Infelizmente foi isso, né? As pessoas pensaram só nos seus próprios espaços e esqueceram da gente que estava lá apoiando, lutando, dando força. Que ajudamos ativamente a Sim. pessoa a chegar lá, né? Sim. E a pessoa chegou e resolveu esquecer, digamos assim. O primeiro foi com a minha ajuda, o segundo já não foi. O segundo. Eu digo isso. Primeiro foi, mas o segundo já não foi porque eu conheci a índole da pessoa bem antes. Mas enfim, então essa necessidade partiu da visão que eu tive naquele momento. Eu falei, precisamos apoiar, precisamos ganhar espaços, precisamos nos unir. E no segundo momento, desses espaços não estarem ocupados por nós, mulheres. Né? Então isso também me deixava assim meio, poxa, a enfermagem é feminina. 70% da 70%, força da verdade. enfermagem ela é feminina. Né? E as nossas representações femininas são poucas. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então eu percebi isso
perceber essa necessidade de ser mais transparente com a categoria, de mostrar coisas realmente que poderiam ser feitas, que poderiam ser realizadas, que poucas pessoas conseguiram realizar. Essa é a verdade. É verdade. Tivemos o Roberto aí à frente, que conseguiu conquistar o PCCR, o primeiro PCCR da saúde, né? Foi uma conquista muito da enfermagem. Aquele PCCR foi na costa da enfermagem, praticamente. Verdade. E o segundo PCCR, não. As categorias já viram a união. A gente já teve mais... Os sindicatos enxergaram isso, que juntos seriam mais fortes, seriam mais né? fortes, Eu né? lembro disso. Então, assim, foi dessa necessidade que eu percebi que a gente precisa avançar mais campos. Esse aqui já tá... Eu vi você falando aí, o fato de ser mulher, né? Essa coisa toda. E ser mulher, trabalhadora da saúde, mãe, sindicalista no norte do Brasil. Conta pra gente os desafios que ninguém vê. Só você que sente ali na própria pele. Quais são eles, assim? É um desafio diário. Primeiro é você ter espaço e respeito. Porque no início da trajetória, as pessoas elas desconfiam muito dos seus posicionamentos, das suas ideias, procuram chancelas. Para acrescentar, desculpa te interromper, não perde o raciocínio, mas para acrescentar, que eu acho importantíssimo destacar, ser mulher, ser trabalhadora de saúde, ser mãe, ser sindicalista no norte do país e ser técnica de enfermagem. Porque ainda tem esse detalhe. Tem. Porque além de ser do norte, sindicalista, mãe, né, mulher, ainda tem o fato de ser técnico de enfermagem, que de certa forma, embora eu não consiga entender algumas coisas, a maior parte da enfermagem é mulher e técnicos de enfermagem nível médio. E é a parte que menos representa a categoria, como por exemplo, menos sem representatividade. Nosso conselho nunca foi presidido por um presidente técnico de enfermagem. Claro, a lei não permite, mas eu digo, nós temos milhares de técnicos de enfermagem que hoje são enfermeiros e que poderiam ser presidente do Corém Roraima, mas nunca aconteceu. Por que será, Marcelo? Não sei, Rodrigo, mas eu Continua acredito... na sua resposta, por favor. Eu acredito que essa questão do Corém, eu acho que tá para ser. Eu acho que tem que ser os próximos, né? Eu acho que esse pensamento já nasce em vários colegas nossos, né? Essa questão do Corém, para ver um técnico que é enfermeiro lá também. Né? Eu acho que aumenta muito a representatividade. Muito, muito, sem dúvida. Voltando à questão dos desafios de a gente ser do norte, o norte aqui ele tem suas peculiaridades. Nós, como eu costumo dizer, aqui nós sabemos das coisas por último. Graças a Deus para a saúde, porque aqui a gente não tem OS instalada, pois né? Então, são algumas coisas que no norte a gente consegue vencer, conseguimos barrar aí as terceirizações na saúde restrita, né? Queriam terceirizar até as nossas principais unidades. Conseguimos barrar. Mas é difícil o desafio de ser mulher e ser ouvida e ser respeitada. Muitas vezes a gente tem que elevar o tom de voz, muitas vezes a gente tem que subir o salto, subir o tom, para que a pessoa nos ouça e entenda o que a gente está falando. O que a gente está falando. Então, assim, é um desafio grande. Os espaços a serem conquistados estão aí, mas a gente precisa que a categoria, em especial os técnicos de enfermagem, a enfermagem em si, né? Porque a gente não é nada sem os enfermeiros também, nós somos um corpo unido, né? Que a enfermagem entenda que a gente precisa ocupar esses espaços. O fato de eu ser mãe também, eu dedico muito tempo pro meu filho. Essa semana já é Dia das Mães. Então, assim, eu tenho a bênção, Deus me providenciou a bênção de ter 2 filhos maravilhosos e também ser esposa, né? Porque o meu marido, eu digo que é outra bênção de Deus, que Deus providenciou na minha vida. É uma pessoa que tem muita paciência comigo, meu parceiro. E a gente se encontrou numa altura da vida bem maduros, que a gente já não tem tantos desafios quanto quando a gente é jovem, né? Então, é esse desafio constante de equilibrar essa dinâmica entre sindicato, entre mãe, entre esposa, entre representações, né? Então, é desafiador realmente. Eu sempre procuro destacar as minhas ideias com muita educação para as pessoas, né? Sempre procuro mostrar primeiro o lado errado e depois o que nós podemos fazer certo. Eu acho que é por isso que a gente consegue avançar, porque eu consigo conversar e dialogar com todos. Eu entro na prefeitura, eu entro na Câmara, eu entro no Palácio, eu entro no Palácio, na Assembleia. Então, eu consigo esse diálogo.
Isso é política, né? Isso é política. Marcele, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no podcast da Enfermagem Roraimense, mas eu preciso agradecer quem está fazendo esse episódio vir ao ar, né? Então eu queria aqui mandar um abraço para os nossos patrocinadores, que hoje nós temos como patrocinador nossa querida líder cursos e pós-graduações, do meu amigo Antenor e da minha amiga Cris. Eles que estão aí com a gente, patrocinando o podcast da Enfermagem Roraimense há 3 anos, desde o primeiro episódio, sem falhar. Antenor é um empresário de Manaus, né? Ele está no mercado roraimense há pouquinho mais de 3 anos. Que ele chegou aqui, logo que chegou a gente já firmou essa parceria, então tá enfrentando vários desafios aí também, porque o mercado roraimense é muito aguerrido, mercado de cursos técnicos e especializações. Embora não tenhamos especialização presencial com uma mandala do jeito que ele tem, com tantos cursos, mas os que tem estão lutando aí para, inclusive, de uma certa forma meio que, digamos, baixa, sabe? Para atrapalhar a luta do meu amigo Antenor. Eu fico triste com isso, porque eu vejo que o campo é gigante, tem espaço para todos. Também acho. Mas gostaria aqui de agradecer muito a participação, como sempre, do meu amigo Antenor, da minha amiga Cris, e mandar um grande abraço para a Líder Cursos e Pós-Graduações. Agora eu quero agradecer um patrocinador recente que está aqui com a gente. Ele está aí, eu acho que é o 3º episódio, é o Sintras. E vai continuar. Amém. Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. 36 anos em Roraima, hoje presidido pela minha amiga Marcele Carvalho, pré-candidata a deputada estadual, para representar a saúde como um todo, principalmente a enfermagem. Temos também Dr. Frutuoso. Dr. Frutuoso, que é um cara que está por aí com a gente já tem um tempo e ele está, né, seguindo firme aí na caminhada. Gente boa. Gente finíssima. Foi quem auxiliou meus filhos chegarem ao mundo, né? Tanto ele quanto a doutora Cíntia. A doutora Cíntia ajudou o meu também. São os melhores no que fazem, né? Sem contar que são seres humanos incríveis. Muito obrigado, pessoal, pelo patrocínio ao podcast da Enfermagem Roraimense. Obrigado a você que está aí do outro lado assistindo a gente. Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e curte, comenta, compartilha. Marcele Carvalho, à frente do Sintras, quais são as maiores conquistas que você traz aí na sua bagagem para os trabalhadores de saúde alcançadas hoje? Vamos tentar elencar as mais recentes. Eu tenho certeza que você tem elas aí na sua mente. A mais recente, a gente não tem o que discutir, eu acho que foi a maior e a mais recente foi o piso proporcional ao salário do enfermeiro para a categoria dos técnicos de enfermagem do município de Boa Vista. Isso aí foi uma luta árdua que a gente traçou com a prefeitura. Mas, após muito diálogo, o então prefeito Arthur, ele reconheceu a necessidade de valorizar essa categoria, como o Danin já se posicionou. Nós somos a maior parte da força de trabalho, né, dos hospitais. E, depois de um dia de greve e algumas pressões, né, via documentos, ele mandou essa proposta e, graças a Deus, a proposta foi muito bem aceita. Apesar de ter a questão do parcelamento, né, hoje, na prefeitura, esse mês, você também, colega, que você também recebeu aqui, o Dani já recebeu no seu contra-cheque, a proporcionalidade de 54%. Ano que vem será 62%, perdão. E no ano de 2028, ele encerra o mandato, já o atual prefeito, pagando 70% para o técnico de enfermagem do que o enfermeiro ganha. Essa é uma das mais recentes, uma das principais que a gente conquistou. No estado, nós conseguimos a regulamentação da aposentadoria especial, né, dos riscos da aposentadoria especial, que embora é uma coisa da nossa profissão, mas ela não é privativa para a nossa profissão, tá? Todos os profissionais que recebem salubridade, que têm risco ambiental, também são contemplados nesse decreto. Então, não foi especificamente só para a gente da saúde. Olha, que legal. Abrangeu todos. Isso foi um trabalho nosso dentro do conselho, com o apoio do sindicato, com o apoio também do deputado Cláudio Cirurgião. Então, todos trabalhamos juntos para que esse decreto fosse realizado aqui pelo estado de Roraima. E foi publicado ano passado, né? Isso foi uma conquista histórica, porque a gente precisava fazer a regulamentação e não existia essa regulamentação no estado.
Outro ponto também muito importante que a gente sentiu o reflexo no nosso contra-cheque foi o enquadramento dos profissionais da saúde do Estado. Nós tivemos o PCCR, mas o nosso enquadramento era feito de maneira errada, porque não reconhecia o nosso período anterior à lei atual, né? Reconhecia de forma parcial. E aí, com muita conversa, com muito diálogo, a gente conseguiu fazer esse enquadramento de forma parcelada. Foi uma turma em 2023, foi outra turma em 2024 e chegamos finalizando com uma turma de 2025. Então, isso são conquistas, isso é só algumas. As principais que a pessoa realmente pode refletir no seu contra-cheque, pode olhar, poxa, isso aqui é verdade. Mas tivemos inúmeros negociações, defesa de assédio dentro do servidor, defendendo os servidores, processos jurídicos que ganhamos, né? A gente ganhou os retroativos da GAI também, os nossos colegas ganharam, quem estava sindicalizado à época. Então foram muitas as conquistas, né? Muito mesmo campo de luta e de defesa dos trabalhadores. Às vezes as pessoas chegavam lá assim tão desacreditadas e ainda falavam assim para mim: uma pessoa me falou que só quem consegue resolver isso é você. Aí eu me senti assim tão... Eu falei, meu Deus, que missão impossível se eu não conseguir, Jesus. Mas com muita sabedoria, acho que 90% das coisas que chegavam no sindicato a gente conseguia resolver. Assédio, falta de material, enfim, denúncias mesmo de questões menores, né, mas que também impactam a saúde do servidor, impacta o ambiente de trabalho, a gente conseguia resolver. Recentemente, a gente conseguiu, inclusive, a mudança do conforto da enfermagem lá no Hospital Cosme Silva. Olha que legal. Que era um ambiente, assim, não era confortável o nosso descanso ali naquela unidade. E aí, depois de uma visita, conversando com os diretores, eles conseguiram colocar num espaço mais adequado. Eu fiquei muito feliz. Legal. Então, são coisas assim que a gente vai... E eu tenho certeza que nem todo mundo que usufrui, aliás, tenho certeza absoluta que dessas conquistas que você falou, nem todo mundo que está usufruindo é sindicalizado, né? Não. Então, o sindicato, ele tá aí para provar que é possível. É possível. E a gente tem que acreditar, né? Verdade. Tem que acreditar. Eu não posso esquecer de agradecer o patrocinador Casinha da Jojó. Quase que eu esqueço o patrocinador mais importante do podcast da Enfermagem Roraimense, que é o Casinha da Jojó. Inclusive, tá havendo uma promoção de pijamas agora pro Dia das Mães. Pijamas femininos para as mães. Tem camisolas, tem baby dolls, viu, Marcelo? Tem vários lá que cabem em você. Baby dolls a R$ 79,90. Camisola a R$ 119,90 e pijamas americanos a R$ 129,90. Uma coisa assim. Mas qualquer coisa, entra no Instagram, Casinha da Jojó, manda uma mensagenzinha lá pro WhatsApp da CEO da Casinha da Jojó, doutora Josiane Maia, que ela vai atender você com muito carinho e ela vai fazer até um desconto. Diz que assistiu no podcast da Enfermagem Roraimense, você vai ganhar um desconto para o presente do Dia das Mães. Marcele, parabéns pelas conquistas, tá? Mas, voltando especificamente para a enfermagem, dessas conquistas, ou na sua visão, qual foi o maior avanço na enfermagem roraimense nos últimos anos? Tendo em vista que você é profissional da enfermagem há mais de 30 anos, hein? Não, amigo. 20 anos. Não. 2007 vai fazer 20 anos. Vamos fazer ali 16. Isso é efetivo, mas antes tu não era profissional de enfermagem. Não, já me formei, já fui trabalhando. Já foi concursando? Fui. Eu me formei em 2007, passei no concurso de 2007, comecei em 2000, Olha, que legal. 29 de janeiro de 2008. Que legal. Então foi assim, eu não tinha experiência nenhuma, eu fui aprender literalmente na prática, com os colegas lá dentro do hospital. Não tinha experiência. Eu não tive aquele tempo de, eu vou treinar, vou trabalhar aqui, um estágio. Não tive. Foi assim, buf. Que legal, que legal. Isso é raro, né? Mas diga pra gente, então, nesse seu período, o que você considera como o maior avanço da enfermagem hoje no estado de Roraima? E já que você falou de conforto, fala pra mim como que tá o avanço do Sintras, caso tenha, os acordos, porque você falou em conforto, me veio um caso que acontece nos municípios, né? Alguns municípios, os plantões não ofertam conforto, não ofertam alimentação nos plantões de 12 horas, e aí você tem alguma luta nesse sentido, e esses avanços da enfermagem
roraimense aí nos últimos anos? Nos municípios, pegando do início, do final que você falou, nos municípios a gente tem um polo em Bonfim, mas em Bonfim ainda ninguém... São outros problemas que tem lá, de conforto, ninguém me relatou, então acredito que seja... Falta hospital, né? Falta estrutural hospital, né? Mas essa questão nos municípios, eu acho que em Bonfim está tranquilo. Dos outros ainda ninguém me relatou. A luta mais, o pessoal pensa tanto em valor salarial e esquece um pouquinho das condições de trabalho. Mas ainda a questão de falta de conforto, de adequado, ainda não foi me relatado. O que me relatam muito no HGR, também me relatam, a qualidade também. A qualidade no HGR, maternidade não é tão ruim. Maternidade também não é tão ruim, mas a qualidade especificamente do nosso descanso me preocupa. E a segurança também. Isso é um dos pontos que mais me preocupa. Quando a gente fala de conforto, a gente não pode pensar só no estar. Não é. Quando a gente fala em conforto, a gente também tem que pensar no nosso ambiente de trabalho. Tem uma cadeira adequada, tem segurança, porque a gente está vendo vários colegas sendo agredidos dentro do plantão. Então, quando a gente fala de conforto, a gente também tem que pensar no nosso conforto, no nosso ambiente de trabalho. Sim. Cadeiras ergonômicas, aonde você vai funcionar, se tem o material adequado para você. Então, tudo isso perpassa. No segundo ponto... Desculpa, que tu perguntou foi o quê? Os avanços da enfermagem. Sim, é o primeiro. Se tu me perguntar 3 coisas... Últimos anos. Eu só consigo responder as últimas. Então vamos só na... Eu acho que, sem dúvida nenhuma, assim, pra gente da enfermagem, a conquista da proporcionalidade no município foi muito boa. E também a conquista da integralidade, não, do piso integral no estado. Assim que saiu a lei, esqueci o número da lei agora, só que se eu... 14434. Isso. De 4 de agosto de 2025. 2024. Não, 23. 3. Por aí. Eu sei que é do dia 4 de agosto, que foi um presente, eu sou do dia 3 de agosto. Pronto. Assim que saiu a lei, assim que saiu a promulgação da lei, no outro mês, o governo Denário ele pagou o piso de forma integral. Só que, simultaneamente, as entidades privadas de hospital entraram com aquela ação no Supremo. Então, antes de entrarem, o Denário já tinha mandado para fazer o pagamento. E aí a gente ficou no estado recebendo o piso integral, graças a Deus, ao bom pai. Então, foi a primeira conquista. Não tivemos dificuldades, a gente chegou numa conversa apenas, conversamos, dialogamos, resolvido. Então, assim, apesar de não ter sido tão divulgado, mas foi uma conquista importante, porque a gente recebia quase R$200 a menos do piso integral para o estado. E na prefeitura, sem dúvida nenhuma, foi a integralidade que a gente conquistou recentemente para a enfermagem, né? E a gente espera conquistar outras coisas, porque a pauta da prefeitura ela é imensa. Mas vai dar certo. Vai, aos pouquinhos a gente vai conquistando. Aos pouquinhos a gente vai conquistando. Cada luta que a gente trava, a gente consegue um avançozinho, 1 ponto, 2 pontos. E vamos seguir. O importante é ter quem lute pela categoria. Sem dúvida. Enquanto tem alguém lutando pela categoria, as vitórias vêm. Agora, não pode deixar de lembrar da categoria quando chega, sim, né? Como a gente tem um histórico aí meio ruim de lembrar. Mas eu acho que o importante é o que vocês vêm fazendo. Não só você, junto à frente do Sintras, como os outros profissionais que envolvem a saúde. Como você falou agora há pouco do Dr. Cláudio Cirurgião. Sim. Nós temos vários políticos aí que estão abraçando a causa da saúde, né? E embora não sejam da saúde, mas tem vários aí. E a gente tem vários... Pode falar, meu amigo. Tu me fez lembrar de uma outra conquista. Mano, é muita coisa. O Cláudio, ele foi uma pessoa maravilhosa, abençoado por Deus. Eu sempre digo para ele, você não é só médico, você é filha e fruto da enfermagem. Você é filho e fruto da enfermagem. É verdade. Você tem que olhar para nossa categoria também. A gente teve um problema muito sério com os colegas mais antigos da saúde do estado, que tiveram vários colegas que eles ficaram prejudicados por conta de notas e faltas indevidas. E o Cláudio, graças a Deus, estava lá nessa cadeira, no momento certo, na hora certa, nos ouviu. Nós fizemos uma proposição para alterar o PCCR e foi recentemente alterado. E os colegas, eu acredito que daqui uns 2, 3 meses vão estar recebendo já suas progressões com essa alteração do PCCR que a gente fez. Que maravilha. A gente conseguiu, porque a média
dos primeiros anos, era a média 8 para você adquirir a progressão vertical. E a gente conseguiu equalizar para a média 7. Todo mundo, tanto quem entrou em 2013, em 2008, quem entrou em 2004 também vai ser avaliado com a média 7. Isso também foi um avanço importante, principalmente para a gente, que era mais antigo. Né? Que legal. Abraço aí, doutor Cláudio, foi um guerreiro junto com a gente aí. Que legal. Que maravilha. Fico são muito muitas feliz. coisas que a gente até se perde. Fico muito feliz. Eu era de 2004 no estado, né? Aí eu passei no segundo concurso no município, aí troquei o estado pelo município. Meus 2 concursos são no município hoje. Mas estamos chegando lá. Você vai passar para enfermeiro também no estado, tenho certeza. Amém. Tamo junto. A gente vai lutar pelo concurso. Amém. Se for a vontade de Deus, tô pronto, pai. Seu filho está pronto. Eu queria mandar um abraço, já que a gente está falando de enfermeiros, mandar um abraço para a doutora Claudete Praia, que é a atual secretária adjunta de saúde do estado de Roraima. Muito feliz mesmo com a nomeação da Claudete. Hoje nós temos 2 enfermeiros como secretária adjunto do estado de Roraima. Isso é um avanço, então, né? É um avanço gigante. E até onde eu estou vendo, são pessoas que não esquecem da enfermagem. Eu quero mandar um abraço mesmo, bem apertado para a Claudete, para o Manuel também, mandar um abraço, mas a Claudete, ela foi minha chefe na UA, na unidade de acolhimento, trabalhamos juntos. E eu tenho um carinho muito grande pela Claudete, sou suspeito para falar, porque eu tenho uma gratidão mesmo, um carinho muito grande pela Claudete. E aí eu fiz um teste. Falei, ela sumiu, eu vou ligar para ela. Vamos ver se ela me atende. Atende. Tu acredita que ela não atendeu? Sério? Não atendeu, mas deu 30 segundos e ela ligou de volta. Porque ela sempre atende ao retorno. 30 segundos ela ligou de volta. Falei, olha, rapaz, minha chefa continua minha chefa. Tem uma história também. Ela também foi minha professora. Ah, é? Ela e o enfermeiro Gilberto, eles tinham um cursinho. E assim que eu saí do meu curso de enfermagem, eu fui fazer esse cursinho deles pro concurso de 2007. E olha, o pessoal que fazia aquele cursinho ali, a maioria passou. Olha, porque eles estudavam, eles ensinavam mesmo. Aí eu sempre digo, a Roberta foi minha primeira professora que me ensinou. Só teve professores feras, né? Roberta, e a Claudete pegou pela mão e falou: Praia, Gilberto. Passe, minha amiga, porque se você não passar, eu tô te dando a faca e o queijo. Passe, agora estude. E aí eu fiz meu dever de casa. E eu conheço a Claudete dessa época, fiquei feliz com a nomeação dela. Professora competentíssima, né? Advogada também, tem um currículo muito bom, entende. Bruno Martins também, filho dela, advogado. Verdade, né? Entende como ninguém de saúde, então eu fiquei muito feliz, assim, de ter mais um enfermeiro como secretário adjunto. Legal. E aí que nos dá a esperança de ocupar esses espaços, né? Sim. Porque antigamente a gestão da Cesar era feita só por médicos ou advogados. Verdade. E hoje as pessoas já estão olhando com um olhar diferente para a enfermagem. Precisamos ocupar esses espaços. Precisamos ocupar esses espaços e com pessoas como Claudete. Porque Claudete é de carreira. Sim, né? Ela é efetiva do estado de carreira, então eu tenho certeza que ela não está ali, né, simplesmente por ela. Se tiver alguma coisa que ela possa fazer pela categoria, ela vai fazer. Com certeza. Né? Porque ela é uma pessoa inteligente, ela sabe que cargos são passageiros, né? E afinal de contas ela é efetiva. Mas voltando aqui para nossa pauta, vamos deixar de rasgar seda para os nossos chefes e professores. Diga para mim, hoje, depois dos avanços que você citou na nossa enfermagem, mas hoje, qual é a principal ferida ainda que a enfermagem tem, na sua opinião? Um dos pontos principais que eu vejo é essa questão da desvalorização, da desvalidação, na verdade, né? Do não reconhecimento da nossa força de trabalho, da nossa própria categoria. E eu vejo dentro dos espaços hospitais, os relatos dos colegas, poxa, mas não respeitam. Então, essa falta de respeito, essa falta de união, e eu não digo só entre os profissionais de saúde, não, é até questão de representatividade, isso me preocupa muito. E é uma parte, assim, que eu quero trabalhar essa parte, que cada profissional trabalhe e respeite o espaço um do outro, que eu acho isso importantíssimo para a gente ter uma saúde de qualidade. Né? Esse é dentro da equipe multiprofissional, você fala. Exatamente. Entendi. Esse é um dos gargalos. A falta também, eu acredito que existe ainda... a gente não tem uma política clara de prevenção de adoecimento dos nossos profissionais de enfermagem. Isso é uma preocupação que eu tenho. É a nossa próxima pauta. Esse, para mim, é um dos pontos principais. A nossa saúde, nós estamos adoecendo, nós estamos morrendo e não sabemos de quê.
Isso me preocupa, né? E também a questão salarial, né? Hoje a gente teve alguns avanços, mas precisamos avançar mais. Sim, Tocantins já paga melhor, tem outros estados que pagam melhor para nossa categoria. E concurso público. Eu sempre sou pelo concurso público. Entrei através de concurso público, meu segundo vínculo foi através de concurso público. Então, eu não posso abrir mão dessa bandeira também. Isso é uma coisa que me preocupa. É uma das coisas que eu quero falar com o nosso atual governador interino, para priorizar o concurso público da área da saúde. Tem pouca gente trabalhando, muita gente adoecido e está faltando profissional. Então, isso é um dos principais pontos que eu vejo que a gente precisa avançar nesse momento. Verdade. A pauta aqui falava de saúde emocional, saúde mental, né? E atualmente é uma das grandes pautas para os trabalhadores de saúde. Não só da enfermagem, a enfermagem porque é a nossa categoria e a maior. E a maior da saúde. Mas a saúde mental hoje ela vem sendo muito discutida. E por quê, Marcele? Pela sobrecarga de trabalho, pela desvalorização? O que você acha que afeta tanto o profissional de enfermagem para que ele tenha esse comprometimento da saúde mental dele? Nós tivemos um importante ponto, né, que desde a pandemia já vinha numa crescente escala de avanço, né? Mas a pandemia parece que ela deu um boom. Né? Verdade. E depois da pandemia, a curva não desceu. Ela continuou e foi. Ela só estagnou um pouquinho, mas foi também. Ela não volta. Então, isso me preocupa. Recentemente, nós tivemos a nova reformulação da NR1, que trouxe os riscos biopsicossociais. Na verdade, eles sempre existiram, só que eles eram meio negligenciados. E o Ministério, através das suas comissões, decidiu normatizar meio que... Pega aqui, ó, isso aqui está escrito agora. Não tem como você fugir. Então, já vendo esse cenário, já vendo esses apontamentos, já monitorando e também vendo as convenções da OIT, o Ministério trouxe essa nova regulamentação, né? Normatizou o que já estava normatizado. É a renormatização. Mas é importante. Sim, sem dúvida, porque não estavam obedecendo, né? E a partir do momento que está tácito e claro, você pode ser multado, você pode ser cobrado, né? A saúde mental dos servidores, ela desencadeia várias coisas. A nossa mente, ela é muito poderosa, você sabe disso, né? Então, é um processo de obesidade que vai te gerar diabetes, que vai te gerar hipertensão. É um processo de ansiedade que pode também fazer o processo inverso. Então, a saúde mental hoje é muito, muito, muito discutida. E é um dos pontos que me preocupa, porque a gente conversa, mas não vê medidas de fato, né? O que eu penso? Nós precisamos instalar urgentemente, e não é só para os servidores da saúde, é para todos os servidores do Estado, um serviço especializado de segurança. Me esqueci agora, é o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Segurança de Saúde do Trabalhador. Esse serviço a gente já tem na prefeitura, já é um avanço. Meio capenga, mas tem. Mas tem. Daniel Zanona comanda aí. Verdade. Mas no Estado precisa avançar. No Estado a gente não tem. Precisa implantar, né? Precisa implantar, exatamente. A prefeitura já está na frente. Precisa avançar, exato. A prefeitura, em alguns pontos, ela é bem melhor. Então, a gente precisa implantar isso no Estado com urgência. Nós precisamos monitorar. Eu vejo assim, fiz um panorama geral do que as secretarias estão fazendo. E aí eu não falo só como saúde. Cada secretaria está fazendo de um jeito. E está tentando fazer, está tentando ajudar os servidores, mas está muito solto, né? Nós somos mais de 30 mil servidores. É uma massa de trabalhadores muito grande. Então, realmente, a gente precisa desse olhar, a gente precisa sensibilizar os nossos políticos, os nossos gestores, para ter esse olhar, qualificar profissionais e instituir esse serviço. Se não nesse formato, mais que de algum formato. Mas a gente precisa partir de um pontapé, a gente precisa dar esse pontapé no Estado. Verdade. Mas o Estado, ele precisa avançar muito relacionado aos servidores, né? Tem umas lutas aí que você já conseguiu, mas tem muita coisa ainda que precisa avançar. Nessa parte de saúde... como servidor, que eu era do Estado de 2004, quando eu tive a oportunidade de sair do Estado, eu saí. Porque realmente no Estado a situação não é fácil. Principalmente para quem está nos maiores centros, como HGR, Cosme Silva, maternidade. A carga de trabalho é exaustiva. É muito pesada a carga de trabalho, por exemplo, de um profissional de enfermagem técnico que está dentro de uma UTI. Nossa, eu passei 8 anos na UTI. Quando eu lembro,
E eu, obviamente, desencadeei um processo depressivo, posteriormente tinha síndrome de burnout, porque era muito difícil trabalhar na UTI, muito difícil. E olha que naquela época eram só 10 leitos, uma única UTI e um técnico para um paciente. Leito. Imagina hoje que tá 3 leitos para um técnico, 2 leitos para um técnico, falta na equipe, sobrecarrega. E é isso que eu não vejo melhoria no Estado. Porque os gestores do Estado, até bem pouco tempo atrás, eram todos assistenciais. A gente tinha diretores de enfermagem que passaram por esse processo, coordenadores que passaram por isso, e o cara chegava nesses cargos, olha que nem são cargos altos. Mas quando chegava, abandonava a categoria. Exato. Esqueciam que eram profissionais da enfermagem. Olha, mas eu acho que a gente tem muita coisa para conquistar, e eu acho que o caminho é esse que você está fazendo realmente, lutar agregado, juntar os outros profissionais, chamar os sinfitos, chamar o de odonto, né? Que você tá com ele, chamar o da Liana. Da nutrição. Da nutrição, exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Mas a próxima pergunta diz assim: você acredita que a enfermagem ainda ocupa pouco espaço na política? Por quê? Sem dúvida, né, gente? A gente não tem atualmente um deputado eleito pela categoria. Nem um vereador. Nem um vereador, já tivemos 2, né? Mas infelizmente não teve uma história muito feliz, né, nos mandatos e não estão mais no mandato. Graças a Deus, diga-se de passagem, sem querer puxar a brasa pra sardinha de ninguém, eu nem posso, que eu sou apresentador do programa. Cada um colhe aquilo que planta. Então, assim, tá na hora da colheita deles. Então, a gente ocupa, sim, Rodrigo, poucos espaços. Na parte de gerenciamento, temos alguns avanços. Hoje, no Santo Antônio, tem uma enfermeira, diretora. Isso, verdade. Melhorou muito. Temos 2 adjuntos hoje, né, no estado. Nós temos uma secretária de saúde municipal que era técnica de enfermagem. Foi técnica de enfermagem. E ela se preocupa muito com a enfermagem, sabe? Ela é bem comprometida. Ela é bem comprometida. Ela me responde, quando eu pergunto as coisas para ela, ela me responde na hora. Se ela não sabe, ela vai buscar. É uma pessoa bem comprometida. Sim. Então, assim, eu vejo assim que a gente ocupa pequenos espaços, poucos espaços, mas na política é praticamente zero. Hoje nós temos a senadora Roberta Cioli, né, que está como senadora, que era suplente do senador Messias, e que ela está ocupando essa vaga, mas que chegou através da suplência, né? Sim. Ela tem um projeto político para ser também, está pré-candidata a deputada federal, e eu acredito que esses espaços têm que ser ocupados por mulheres e profissionais de saúde. Né? Eu acho justíssimo. Mulher e técnica de enfermagem. Eu acho que é um excelente caminho. Também. Enfermeiro também, não tem problema nenhum. Não, também. Mas eu acho muito importante na que, dada aos números mesmo que a enfermagem tem, né? A grande maioria é técnico de enfermagem, a grande maioria é mulher. Sim. E com histórico de luta. Tem que ter histórico de compromisso. Tem que ter histórico desempenhado. Eu tô vendo aí, eu vou convidar todos os candidatos, os pré-candidatos da enfermagem. Eu quero que você faça essa pergunta. Quais foram as conquistas que vocês fizeram? Era isso que eu ia falar exatamente agora. Eu quero. E eu não vou nem perguntar principais conquistas, porque às vezes o cara, ou a menina, né, que queira se candidatar, que está candidata, talvez não tenha tido tempo. Eu quero saber da trajetória. Sim. Qual é a vida da pessoa que você... na enfermagem para, né? Nós tivemos, por exemplo, vários candidatos já. Ali Nelson Farias, que tem a história da enfermagem. Nós tivemos o Yuri. Um abraço para meus amigos o Nelson, o Yuri, né? Que foram candidatos. Josias Neves, que foi candidato. Verdade. Roberto Moraes, Ananias Noronha, que cogitou ser candidato, né? Tivemos Sandro Marley também, Gilberto. Sandro foi candidato? Não, ele cogitou. Cogitou. Nós tivemos Gilberto também, que cogitou ser candidato, né? Então, assim, eu queria mandar um abraço para todos esses. Você vê que a maioria são homens? A maioria são homens. A maioria são homens. Mas nós tivemos pretensas candidatas. Quer dizer, pessoas que buscaram, por exemplo, Lapaz Pérez. Buscaram Lapaz para ser candidata. Eu até incentivei, mas ela não Conceição foi cogitada também para ser candidata, que é a coordenadora claretiana. A doutora Tárcia Barretos também foi convidada. Mas nós não tivemos efetividade nessas candidaturas. E eu estou aqui para apoiar, e o podcast está de portas abertas, mas já venha sabendo. Vou querer saber qual é a sua história
para a enfermagem e venha, né, de peito aberto, que aqui é o espaço aberto, como Marcele veio. Posso perguntar o que eu quiser, Marcele? Pode, acho. Brincadeira. História de lutas aqui são muitas. Então, bora lá. O que motivou a sua pré-candidatura a deputado estadual? Por que nesse momento da sua vida? Primeiro, que eu não vi um nome com peso, um nome que tivesse realmente, que a gente conseguisse apoiar pela nossa categoria. Eu fui conhecendo pessoas que tinham pretensão e a qualidade dos candidatos dessa pretensão me preocupou. Isso foi um ponto que me fez refletir. Depois, foi simplesmente o melhor momento para uma candidatura, depois de todas as conquistas. Alguns colegas nossos do sindicato chegaram. A gente começando a falar de política, a gente começando a debater política, e as pessoas chegaram. Sim, e por que você não? Por que você não vai? Você é mulher, você sabe se posicionar, você sabe nos defender, você já tem uma imensa história de luta aqui dentro, a gente já conseguiu avanço com você. E aí? Você vai... Não vai? Como assim? A gente vai ter que apoiar outras pessoas? Aí isso começou a me despertar, né? E aí, depois, lógico, em primeiro lugar, sempre o apoio da minha família. Cheguei para minha família, meu esposo, meus filhos. Vou, não vou? Vamos, estamos com você. O que você decidir, nós estamos juntos, com meus irmãos. Legal. Foi essa a resposta do esposo? Foi. Ele deixou? Ele apoiou. Ele apoiou? Na verdade, ele disse, o que você... Brincadeira. Eu fiz essa fala do deixou, que é pra cutucar mesmo, porque as mulheres não gostam e eu acho justo essa história de deixou. Não manda em ti, né, Marcelo? É tu que manda dele. Tudo bem. Nós temos os nossos acordos. Cada um se apoia. Bem acordado, não machuca ninguém. Não machuca ninguém. Exatamente. Rodrigo, depois de uma certa altura do campeonato, a gente tem que ter essa maturidade. É, verdade. Mas, Marcele, falando sério, sua candidatura nasceu mais da indignação, mais pelo fato de você se indignar com as candidaturas ou com as representatividades anteriores, da necessidade de representatividade ou de um projeto construído ao longo desse tempo que você tem aí na carreira? Porque tem gente que nasce com essa vontade interna e traça um projeto, por exemplo. Tem gente que veio aí, talvez, da presidência de algum sindicato, entrou na política por projeto pessoal. Por que nasceu sua candidatura? De indignação, da necessidade de representatividade ou desse projeto político? Já na questão de projeto político, se alguém me dissesse há 4 anos atrás, quando eu entrei no sindicato, que eu ia estar pré-candidata a deputada estadual, eu ia dizer para a pessoa, você está mentindo. Porque não era. Juro para você. Não era, não pensava. Eu pensava assim, em resolver... Tu imaginava que tu ia se destacar tanto? Tu imaginava que tu ia conseguir avançar tanto na frente do Sintras? Porque, de certa forma, o Sintras era meio apagado quando tu assumiu. Totalmente. Esse meio, você tá sendo bom. Eu não sei quem era do Sintras anteriormente. Eu sempre digo que Deus está na frente de tudo. Tu sabia que eu entrei através do Sintras de novo pela mão de Deus? Porque eu era vice. Entendeu? Então, assim... No momento que eu fui vice, na eleição de dezembro de 2020, em janeiro a presidente faleceu, de 2021, e eu assumi. Caramba, foi mesmo. E aí teve uma pessoa... Na verdade, eu não queria assumir, porque eu estava ali no momento confortável da minha vida, trabalhava próximo da minha casa, tinha toda a minha rotina. Então, eu não pensava em me destacar, sabe? Tinha aquela vontade sempre de fazer o acompanhamento. Cheguei a cogitar com alguns colegas nossos. Falei, vamos fazer uma nova eleição e escolher uma pessoa para estar lá, que agora a gente pode. Mas aí todo mundo foi, não, você vai. E a enfermeira Zoraia foi uma das pessoas que falou, você vai assumir, você não vai declinar. E aí eu fui de peito aberto, o Senhor me abençoa nessa nova jornada, e fui, e mais uma vez o meu aniversário em voga. Eu assumi o Sintras dia 1º de fevereiro, no dia do meu aniversário. Olha que legal. Eu te falo que Deus vai abençoando as coisas. E não pensava em projeto político, realmente. Nasceu muito da necessidade, da indignação, principalmente. Dói muito, Rodrigo, a gente chegar num gabinete, a gente chegar numa secretaria e tomar um chá de cadeira representando a maior categoria de trabalhadores. Eu já cheguei a esperar até 6 horas sentada e não saía. E não saía, não arregava. Entendeu? Então, nasceu dessa indignação até 6 horas. Tu quer contar essa história ou não? Não, porque senão vou expor
políticos que não seria de bom tom. Que isso, que até falta 6 de horas respeito. a gente chegou, 6 horas esperando, cara. Fizemos revezamento, uns iam, outros voltavam, ia pegar filho, parará. Até 6 horas para falar com uma figura política para resolver um assunto. Mas nasceu desse fruto. Os bastidores, eu ia observando o tratamento que davam pra gente, que era servidor. Isso foi me gerando uma indignação. Lógico que já tem outras pessoas que são super solistas, que são super educadas, que se atrasam, né? Falam que estão se atrasando, remarcam. Então, assim, nasceu disso, de eu observar o quanto a gente precisava estar naquela cadeira. O quanto a gente precisava ter representantes que defendesse a nossa bandeira. Porque não adianta ser só da categoria. Você tem que ter certeza se aquela pessoa defende a bandeira da saúde, defende a bandeira da enfermagem. Porque eu vejo que a gente pecou nisso. As pessoas apostaram em figuras que, se você observasse bem hoje, depois que a gente sai da história, se você observasse bem, as pessoas não defendiam a bandeira. Pois é. E tava na cara, né? Exato. Eu acho que rola uma paixão, né? Exato. A gente, era uma vontade. Uma paixonite, de ter. né? Tanto é que teve um aí, o segundo, que colocou logo um boné de engenheiro. Exato, Então não foi pela categoria. Não foi. Não foi pela categoria. E ambos chegaram a relatar de que não foram eleitos pela categoria. Ambos, né? Mas tudo bem. Passou, agora... não sei o que tem na lápide deles, mas... A questão da construção foi aos poucos, né? Poxa, a gente precisava de um deputado lá. Poxa, por que não tem um? Quando entrou o Cláudio, a gente deu alguns avanços. O Cláudio foi uma pessoa que sempre nos recebeu com muita educação. Então, a gente viu a postura, a necessidade e, principalmente, não tem... Vou falar políticos de maneira geral. Sim, melhor. Tem políticos de maneira geral que não tem conhecimento sequer da carreira do servidor do Estado. Ou do servidor municipal. Pois é. Isso dói, Rodrigo. É ruim, né? É ruim quando horrível. Você conversa com um vereador que, no mínimo, deveria saber o que é o profissional efetivo e o que é o profissional seletivo. E tem gente que confunde. Não, Marcelo, não acredito, não. O vereador não sabe a diferença de efetivo para seletivo? Já cheguei a captar situações nesse tom. Então, é difícil quando você vê o nível. Não temos... ótimos políticos, não estou falando disso, mas tem políticos que, pelo amor de Deus, cara, que pena. É difícil. Que pena. Então, mas, Marcele... Nasceu dessa indignação. Da necessidade de representatividade. E da questão também de eu falar, poxa, tá só surgindo aí figuras masculinas no meio da saúde. Vou eu, mulher. Tá certo. Decidir. Tá certo. Muito bem. É isso mesmo. Merece. E caso eleita? Quais serão as principais bandeiras dentro da Assembleia? Claro, tirando a enfermagem, tirando a saúde, quais bandeiras mais? Violência contra a mulher? Isso é uma das coisas que eu também falo. Projetos relacionados à saúde, como TEA, alguma coisa nesse sentido? Sim, tu sabe que no município é pequeno, é quase inexistente. No estado também, nós temos hoje um grande serviço que é pela Assembleia, mas está muito pontual. A gente precisa agregar mais, a gente precisa ter mais serviços especializados nessa área, isso é um fato, né? O TEA está aí vindo com a sobrecarga muito grande. O município está construindo um centro gigante relacionado ao TEA. Estado também. Então, assim, estão construindo, mas ainda não se preocuparam em qualificar os profissionais. Quem vai estar lá? Vai terceirizar? Não é ideal. Então, tem que começar a se qualificar agora, né? Tanto estado quanto município. Então, é uma percepção que eu já tive. Estão fazendo, mas e aí? Profissional para trabalhar com TEA tem que ter qualificação, né? Na verdade, tem que ter perfil. Tem que ter perfil também. Isso. Esse é um outro ponto. Além da qualificação, tem que ter perfil, porque às vezes a pessoa não casa com a qualificação, tem um perfil. Exato. A bandeira da mulher, lógico, né? Isso aí é nato de mim. Eu sempre falo disso, a questão da violência contra a mulher, a questão da violência política contra a mulher, do respeito. A falta de políticas públicas voltadas a isso, a defesa da mulher. Hoje, a gente avançou um pouco, mas Roraima ocupa números astronômicos de violência contra crianças, né? De violência contra a mulher. Então, assim, a gente tem que pensar nesse mundo e sair um pouquinho da nossa caixinha. O que a gente está fazendo que não está surtindo efeito?
Por que a educação, como é que é essa educação dos nossos filhos? O que a gente está formando? Por que esses nossos filhos que estão formando estão matando mulheres, estão batendo em mulheres, estão violentando crianças? Então, eu acho que é um pensar nisso, é uma das minhas pautas que eu tenho, além, lógico, dos profissionais de saúde, da nossa saúde mental, da nossa qualidade dentro dos confortos, da nossa qualidade no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito em debater. Eu tenho ouvido alguns colegas de outras categorias, né, nutricionistas, farmacêuticos, que têm me trazido projetos que a gente quer também colocar em pauta, né? Eu vejo assim que hoje, tanto no estado quanto no município, a gente requer mesmo serviços especializados, né, com foco nessas áreas, né, para que a população tenha mais acesso à saúde. A descentralização da saúde é essencial e a municipalização, a gente precisa fortalecer, Rodrigo, nos municípios o atendimento, cirurgias aonde tiver Rorainópolis, levar mesmo mais profissionais, formar mais campos de profissionais ali para atender aquela população com a melhor qualidade. Então, isso é uma coisa que eu penso muito, fortalecer a nossa estratégia. A nossa estratégia ela tem que ser muito forte para que ela realmente faça o papel que ela tem que ser feito, né? Eu sou uma militante pela atenção básica. No Conselho Nacional, estou afastada, mas eu milito também, faço parte, sou conselheira estadual de saúde e também sou conselheira, represento uma comissão no Conselho Nacional de Saúde que trata da atenção básica. Legal. Então, assim, eu vejo que a gente precisa fortalecer, nós precisamos dialogar e ver as principais dificuldades para estar ali fazendo essa liga. Porque quando você tem um político que olha para as necessidades da população, que olha para a necessidade da mulher, que olha para a necessidade da criança, a coisa surge, a coisa melhora. Agora, quando você tem empresários, aí, filho, difícil. Quando você vai votar no empresário, você tá chancelando ali. É menos política pública, com certeza, para o seu bolso. Porque o empresário ele vai olhar para a questão fiscal. Sim, com lógico certeza. Que cada um vai no seu nicho. Eu sempre digo isso. A Assembleia e a Câmara... tem que ser só profissionais? Não. Nós temos que ter os empresários, nós temos que ter ali os servidores, nós temos que ter os pastores, nós temos que ter quem é de Umbanda, nós temos que ter todo mundo. Sim. Porque é o todo, é o coletivo que a gente consegue traçar políticas públicas, a gente consegue discutir o que é política de verdade para que a gente melhore a vida da população, porque esse é o nosso objetivo, Rodrigo. Não é enriquecimento, não é contratos milionários, não é isso. Eu quero melhorar, primeiro, óbvio que a defesa do trabalhador de saúde, mas melhorar a vida da população, do usuário do SUS, porque todo mundo precisa do SUS, você precisa, eu preciso, todos nós. Aqui em Roraima, especificamente. Se você precisar de uma UTI, a melhor UTI é onde? No HGR. Perdemos o título. Agora tá lá no Hospital Lote Íris. A melhor UTI? Lote Íris não, perdão. Villeroy. Foi chancelado. A melhor UTI do estado está no Villeroy, então não é mais a privada. A pública é a UTI mas privada. Mas até pouco tempo era a iniciativa privada. Ou a iniciativa pública, exatamente. Mas por que mudou assim? Não entendi. Eu não sei dizer. Eu vi uma reportagem que a UTI do Villeroy, ela tinha sido considerada a melhor UTI aqui de Roraima. Não mesmo? Sei te dizer os critérios, mas eu acredito que deve ser por mérito, né? Porque, deve ter algum a gente pode aí, falar, né? A gente pode falar em qualidade de UTI, mas se você for olhar os serviços continuados que a gente tem dentro do HGR, não tem comparação. Sim. Né? Então, assim, mesmo que ainda tenha esse título lá no privado, que a gente tenha perdido momentaneamente, mas a continuidade da atenção para a saúde, sem dúvida, é na iniciativa, no serviço público de saúde, é no SUS. E é aí que a gente tem que fortalecer, aí que a gente tem que melhorar. É aí que a enfermagem vira uma representatividade. Sim. Porque nós somos a maior força de trabalho do SUS. E aí, a partir do momento em que a gente entender isso e transformar isso em representatividade, por exemplo, a bancada da enfermagem na Câmara ou na Assembleia, como você falou, fica extremamente fortalecida. Já pensou se tivéssemos hoje 2 deputados estaduais profissionais de enfermagem, 3 vereadores profissionais de enfermagem? A diferença que seriam as coisas muito relacionadas à enfermagem? A gente não ia precisar fazer greve para conquistar coisas. Eu acredito. Através da política, a gente conseguiria várias conquistas. Mas me diz por quê? Embora sejamos a maior força de trabalho, por que a gente tem tanta dificuldade em transformar essa força em bancada? Eu acredito, assim, que nós não acreditamos na gente mesmo. A gente tem essa dificuldade de olhar para o colega e visualizar
que aquele colega ele pode nos representar, que a coletividade, juntos, a gente pode formar uma liderança e colocar essa liderança. E se essa liderança não for o ideal, a gente pode tirar. Entendeu? Hoje nós temos, por exemplo, dentro da Assembleia, lideranças sindicais que foram eleitas pela categoria. Hoje, o próprio governador, que está sentado interinamente na cadeira, foi eleito pela categoria. Verdade. E isso é uma prova de que se a categoria, quiser, né? quiser entender a força. entender, e eu tenho certeza, se a categoria dele não tivesse satisfeita, ele não tinha sido eleito novamente. Assim como os outros da enfermagem que não foram eleitos novamente. A categoria não se sentiu satisfeita e não elegeu de novo. Então, é se voltar a pensar qual é a chance de um empresário, né? Sim. Ou de um filho de empresário, ou de uma pessoa que é advogada defender os nossos interesses. Muito raro. É mas, difícil. mas, Marcele, a categoria está desacreditada. Tá. O técnico está desacreditado, o enfermeiro está desacreditado. Então eu te desafio agora a olhar para aquela câmera ali e falar para a galera por que eles têm que acreditar no profissional de enfermagem que está candidato hoje. Gente, basicamente aquilo que eu falo. É mais fácil um profissional da enfermagem, um profissional da saúde defender o seu direito, lhe dar voz, lhe dar vez, de que uma pessoa que é de fora. Então, eu apelo à nossa categoria, não venda seu voto. Vote em profissionais da saúde, vote em profissionais que podem lhe defender. Olhem o plano de trabalho, vejam as conquistas, observem o histórico dessa pessoa. E aí você vai ver, poxa, essa pessoa já conquistou, não conquistou, então vou conceder meu voto para ela. Dessa vez vou confiar. E aí, se não confiar, nunca vai acontecer. Mas se você confiar e acontecer, tem a probabilidade de dar certo. E se não der certo, quando a gente estiver lá no poder, se não der certo, você tem o direito de votar e tirar. Então, isso é muito fácil. E tem que votar novamente. Não pode deixar de acreditar na nossa força de trabalho, na nossa união. Tem que votar. Se não corresponder à categoria, faça igual aos outros. Tire, não vote novamente. Mas vote na enfermagem. Vote na saúde. Muito bem. Para você que está pré-candidato da enfermagem, pré-candidato e é profissional de enfermagem, já prepare esse seu discurso aí, que eu vou fazer essa mesma pergunta para você e vai servir como corte. Pode ter certeza. Só não pode me copiar, porque tem gente que copia. Não copie, traga a sua resposta. Isso eu vou colocar aqui na pauta, que não pode copiar a primeira. A primeira sempre vai ser copiada, né? Mas assim, vamos ver como é que tá a criatividade dos concorrentes aí. Mas, Marcele, é muito difícil esse seu posicionamento, né? Eu vejo que, assim, claro, o ser humano ele tem essa parte, né? E eu fico fazendo aqui uma análise. Esperar 6 horas para ser atendida por necessidade de outrem. Né? Se é que será... Não é por você, é pela categoria. Mas já pensou ficar 6 horas esperando? E aí, partindo desse pensamento que me veio aqui, eu te pergunto. Chegou a pensar em desistir em algum momento? Do sindicato? De tudo, da luta, do sindicato. Olha, de viver tua vida tranquila, trabalhando perto da tua casa, como tu estava anteriormente. Pensou em desistir em algum momento da caminhada? Desistir, eu sempre digo que não é alternativa. A gente só recalcula a rota. Deu errado aqui, vamos recalcular e vamos ver o que a gente vai fazer. Mas a gente segue na luta. A gente segue e pensar em desistir não é para mim. Não? Não é para mim. Muito legal. Eu repenso e recalculo a rota. Isso aqui não deu certo. Vou desistir? Não. Eu vou ver qual é a alternativa. Igual eu fiz com a nossa progressão. Isso foi um exemplo. Eu tive não de 2 secretários. Eu levei mostrei para eles a nossa legislação, falei o que o direito... aonde o direito tinha prejudicado a gente e tudo. Não. Na terceira, eu já tive algumas outras provas, né? Algumas outras Eu tinha recalculado a rota também. Já tinha recalculado, não é por aqui. Não é. Peraí. Peguei uma análise de algumas outras categorias do Estado, né? Que não vale aqui lembrar. Mostrei, falei assim, se não fizer... Vamos entrar na justiça e vamos ganhar. Sempre com essa determinação. E a pessoa, com menos de 2 meses, fez um decreto regulamentando isso. Falando, olha, os profissionais que entraram de 2004 até 2010, se me falha a memória... Estão prejudicados. Que estão prejudicados, vão sim obter sua progressão vertical que não foi concedida na época. Então, isso foi um exemplo de como você recalcula a rota. Muito legal. Tive 2 não, mas no terceiro... E se ela não tivesse dito sim,
Eu já estava com o processo... Na verdade, a gente já tinha colocado o processo, porque o sindicato, ele age assim, né? Pelo menos o nosso. Coloca o processo na justiça e vai negociando. E hoje a gente está já, acho que daqui 1 mês, 2 meses, a gente já vai ter a sentença para receber os retroativos. Olha aí. E aí, atenção, você que ainda não é afiliado, nós vamos conseguir esse retroativo das nossas progressões verticais e horizontais na justiça, através da justiça. E o Sintras vai chamar você para receber o seu dinheiro. Olha aí, bala na agulha, cacau caindo. Cheguei a ouvir a cifra dos servidores estaduais assim no olhinho. Não é pouco. Marcele, olha, Marcele, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um pouquinho assim de receio. Aí eu fico pensando, mãe de 2 filhos, mulher, esposa, uma vida ilibada aí de... Quantos anos? De quase 20, 18 anos, você falou, né? Se a gente juntar todo o serviço público, não tem, né? Tá com, como diria aqui nossos colegas, tá com réu primário em dia, né? Não tive ainda, não tive. Não gastou. De usar, não gastei. Tu tá indo pro antro. Tu tá querendo chegar no antro lá, no meio do povo. Tu não tem medo não, Marcelo, de chegar lá e se corromper? Nunca tive esse medo. Não? Porque, para mim, a corrupção, ela só mostra o que a pessoa já é, Rodrigo. O poder e o dinheiro, ele não transforma, ele revela. Entendeu? Então, eu tenho isso para mim. Mas medo de corrupção, eu já enfrento a corrupção dentro do nosso sindicato. A gente fez denúncias, isso é porque eu ainda não parti para o que a gente já fez de denúncia, né? Que a gente já conseguiu mudar. A gente fez uma denúncia muito robusta contra a corrupção que existia dentro do Conselho Estadual de Saúde. E conseguimos vencer, e outras denúncias também que a gente já fez. Então, a corrupção a gente entende, a gente sabe que a corrupção ela está arraigada no serviço público, nas entidades públicas, mas eu não tenho medo de enfrentar, jamais. Se eu tiver, eu não saio de casa. Não sai de casa, não né? sai de Porque casa, na presidência, então, tu já... Muitos, me deparei com muitas situações. Não é pouca, não. É porque a gente não pode falar. Que pena. Acho que o podcast da Enfermagem Roraimense seria um bom lugar para você falar. Tem coisas que correm segredo de justiça. Ah, tá. Sendo assim... E fora do Sintras, fora dos debates políticos, fora da vida pública, quem é Marcele Carvalho? Sou uma mulher muito simples. Sou uma pessoa que poucas pessoas me veem em festas, em shows. Não sou muito caseira. Me tornei uma pessoa muito caseira. Encontrei um companheiro de vida, que hoje eu digo. A nossa diversão é uma vez por ano, né? Se dá o luxo de tirar um pouquinho de férias, viajar, conhecer alguma coisa. Sou muito de cozinhar, gosto muito de cozinhar. É mesmo? Gosto, adoro cozinhar. É um dos meus... Quando eu tenho tempo, né? Então, sou uma pessoa muito simples, né? Gosto de ficar na minha casa, sou muito caseira, sou muito mãe, gosto de estar muito perto dos meus filhos, me faz muito bem. Eu passei uma situação com meu filho, não sei se tu lembra, mas meu filho nasceu fissurado. Sim, lembro. Então, eu sempre digo que ele é meu presente de Deus. Porque o primeiro médico que eu fui disse que ele nem ia nascer. E aí eu fui com a doutora Cíntia, ela disse, vamos fazer acontecer. E tá aí, 11 anos. Então, eu sou assim, muito de casa. E foi mãe cedo, né, Marcelo? Porque tem o teu rapaz jovem, que é maior do que nós dois juntos, né? O bichinho parece um... Aí o outro já tem 11, né? Tem, fui mãe muito jovem. O meu filho tem 24 anos hoje. E eu tenho 43 anos. Então, fui mãe muito jovem. É a idade do meu primeiro filho. Do Willow. É verdade, tinham os dois a mesma idade. Verdade. Ai, no céu. Mas eu sou essa pessoa, Rodrigo. Sou uma pessoa muito sincera, muito prática. Não gosto muito de rodeio. Eu gosto de olhar no olho da pessoa e dizer, não é? Tudo bem. Se não for, aperto a mão, tá tudo certo. E parte pra rota. Vida que segue. E vida que segue. Eu não tenho atraso. Recalcula e segue a rota. Recalcula a rota e segue a rota. E divide as missões. Tem até uma colega... Eu ligo ela perguntando, eu falei assim, calma aí que essa missão eu vou repassar, que essa missão eu não dou conta. Aí ela, nossa, eu gostei disso, eu vou repassar essas missões. Vou delegar. Vou delegar, porque senão eu não dou conta. Tá certo. É muita coisa. Não dá pra fazer nada, tudo sozinho, né? Não dá, mas eu sou essa pessoa muito simples, muito doméstica e caseira também, que quem vê eu falando e eu me posicionando nem imagina. Não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar. Tu tem um perfil chique. Né? Tu tem um perfil de mulher chique, assim. Sempre muito bem vestida, sempre se porta muito bem. É uma coisa que eu sempre procurei. Não dá pra imaginar que o marido te bota pra trabalhar desse jeito. Mandar um abraço aqui pro esposo da Marcele, que tá aqui do lado. Também é o videomaker, segurança.
Pitbull. A gente numa briga e o cara chamou... Como é que foi? É de pitbull, esse pitbull aí. Menina, tanta coisa que a gente já passou. Mas é assim, a minha vida ela é muito simples. Gosto também de me sentir bem, de me vestir, estar em ambientes que eu me sinta bem. As minhas amizades são poucas, são pouquíssimas, mas tenho muitos conhecidos. Minhas amizades eu costumo dizer que eu conheço aqui. Ah, que legal. Que legal. Isso é importante, né? Ter amizades com quem você pode contar de fato. Estamos chegando ao fim do nosso podcast da Enfermagem Roraimense e eu não posso deixar de agradecer quem está fazendo o podcast da Enfermagem Roraimense sair do papel. Queria mandar um abraço para Josiane Maia, que é a CEO da Casinha da Jojó, que vem patrocinando o podcast da Enfermagem Roraimense. Promoções de pijama para o Dia das Mães aí, camisola, baby doll, pijamas americanos. Segue no Instagram, Casinha da Jojó, curte, comenta, compartilha, manda uma mensagem lá na bio, tem WhatsApp e então acessa Casinha da Jojó. Manda um abraço também pro meu amigo Antenor, pra minha amiga Cris, que são os donos da Líder Curso e Pós-Graduações. A Líder Curso e Pós-Graduações que tem diversas pós-graduações em voga, já está acontecendo e tem várias para começar, como docência na enfermagem, urgência e emergência, obstetrícia. Então, a Líder Cursos e Pós-Graduações, ela também está patrocinando o podcast da Enfermagem Roraimense. Queria mandar um abraço para o meu amigo Frutuoso Links, meu querido CEO da Clian Mais, também é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast da Enfermagem Roraimense. E queria também mandar um abraço para o nosso mais recente patrocinador, que é o Sintras, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, onde temos o privilégio de ter Marcele Carvalho presidindo o Sintras. Sintras que está atuando aí desde 1989, mas que começou a se destacar após a Marcele assumir a presidência, digamos assim, né, Marcele? É isso. 36 anos de luta, Sintras. Marcele, muito obrigado por estar acreditando no podcast da Enfermagem Roraimense. Obrigado por ter aceitado o convite de ser a primeira pré-candidata da enfermagem a participar do podcast da Enfermagem Roraimense. Espero você que está pré-candidato pela enfermagem, Tiago, Alessandra Cavalcante, Roberto Tassioli, quem mais? Temos vários aí, temos vários. Perdoem-me os que eu esqueci, mas queria mandar um abraço aqui pro Tiago, dizer que a gente já tá na agenda, já tá na pauta. Alessandra Cavalcante vai ser a próxima. Roberta Tassioli também vai estar aqui no podcast da Enfermagem Roraimense. Importante. Temos mais candidatos aí. Não tá fácil para você o páreo, hein, Marcelo? Não tá. Mas eu tenho certeza, se for da vontade de Deus, a gente vai chegar. Muito bem. Botou Deus na frente. Eu sempre coloco isso nas minhas decisões. Se não for, é o que eu tô te falando, a gente recalcula. Recalcula a rota. E segue o baile. Segue o bonde. Muito bem. Podcast da Enfermagem Roraimense, 3 anos no ar. Seguimos aqui com Marcele Carvalho. Marcele Carvalho, conte pra gente, como é que tá a vida dentro do Sintras? Quem são seus diretores? Quem é a galera que tá ali com você? Quem são seus secretários? Manda um abraço aí pra galera que te ajuda nessa gestão. Nossos e conta pra gente quem são seus diretores. Bem, hoje a gente tem uma diretoria mais ativa, né? Eu passei quase 2 anos, quase 3 anos sozinha lá no Sintras, praticamente, porque é difícil você conciliar trabalho com trabalho sindical. E aí, depois que o Sintras conseguiu, através das nossas conquistas, a filiação de vários servidores, a gente conseguiu afastar alguns diretores. Nós temos aí o nosso querido amigo farmacêutico Ronan Farias, que me ajuda em toda a parte técnica, uma pessoa excelente, vai estar lá me substituindo. Nós temos aí a fono Ramona também. A Ramona é gente finíssima. É muito, muito, muito gente fina. Vai estar lá me substituindo também no meu período de campanha. Nós temos a enfermeira Zoraia também, que faz parte da nossa diretoria também. Temos outros, temos o farmacêutico Pelizete, temos o técnico em saúde bucal Domingos. Então, nós temos vários nossos colegas que nos apoiam. Jeane Custódio também está conosco. Muito a Madinha legal. também faz parte da nossa direção. Né? Júnior Almeida também. Então, é um pessoal bem diverso. A gente procurou mesclar todos os profissionais de saúde. Liana, nossa nutricionista. Então, assim, a gente tem várias nutricionistas também dentro da nossa diretoria, Deusirlene. Temos várias. Fabiola. O Breves, Sueli é apoio. O Breves. E a gente não pode deixar falar também do nosso grande amigo e apoiador Alisson da enfermagem. O Alisson é teu diretor também. Não, ainda não. Mas ainda não. Se Deus quiser, ele vai se tornar nosso diretor. O Alisson, ele é um apoio muito grande.
que a gente conseguiu agregar no Sintras, né? Ele veio para o Sintras depois de toda aquela confusão lá no outro sindicato. E hoje ele é uma pessoa que está comigo 100% do meu lado. É um profissional de enfermagem que entende os problemas da categoria. Sim. Então, a gente está sempre dialogando e sempre conversando. Então, um abraço aí para todos os nossos apoiadores. Para a nossa equipe administrativa também, que é fera. O Marcelo lá entende super bem. Marcelo é um cara que, assim, organizou a nossa parte documental. Fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente. Então, obrigada, Marcelo. E é por causa deles também que a gente está aqui. Porque eles acreditam nesse projeto. Eu fiz essa pergunta justamente para você ter oportunidade de agradecer, porque eu tenho certeza que ninguém faz nada sozinho. Tenho certeza que por trás desse monte de conquista aí do Sintras, juntamente com os outros sindicatos, né, que foi uma união, que vocês conseguiram chegar nas vitórias, tinha muita gente trabalhando por trás disso, né? Porque não dá para a nossa luta, o nosso sozinho. destaque que a gente teve, que a gente conseguiu barrar aquela PL do Pré-100, foi a união de todos os sindicatos. Então, isso demonstra que a união de todos a gente consegue. Que legal. Marcele Carvalho, podcast da Enfermagem Roraimense está chegando ao fim. Traga pra gente algo que você queira falar, que por um acaso esse humilde servidor do podcast da Enfermagem Roraimense deixou de perguntar para você. Oportunidade para você fazer suas conclusões finais antes da última pergunta. Rodrigo, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança, né? Esse final de semana nós temos aí o Dia das Mães, né? E eu quero trazer essa mensagem de esperança e dizer para nossa categoria acreditar no nosso projeto, porque se a categoria não acreditar, a gente não consegue esse espaço. E se a gente conseguir, a diferença vai ser muito grande. É essa mensagem que eu quero dizer. Acredite em quem realmente fez e faz a diferença na vida dos servidores da saúde. Então, não adianta votar em empresário, vote em quem defende o seu direito. Eu quero agradecer, Rodrigo, por esse espaço, né? Por mais esse espaço acolhedor que você deixou aqui comigo. Você me fez esse convite. Eu quero dizer para você também que você é uma pessoa que eu respeito demais, né? Recíproco, meu amigo. Você é uma pessoa que eu vejo que você tem esperança que a enfermagem realmente ascenda a lugares que realmente sejam de importância, sejam de decisões. Sim. Porque não adianta, eu falei no nosso encontro de saúde, a gente vota nos políticos, mas é o político que decide quem vai ser o gestor. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Quem são os gestores que permeiam esses políticos também? Então, eu vejo que você, no seu trabalho, é um ótimo gestor. Você não deixa de acreditar na nossa enfermagem, né? Na saúde por um todo, como um todo. E continue essa pessoa. Eu quero dizer para você que eu estou sempre lhe apoiando, vou estar aqui. Muito obrigado, meu E amigo. ainda vou lhe ver presidente do Corém, Roraima. Pode não ser hoje? Pode, mas quem sabe futuramente. Eu deixo esse recado aqui para você. Vamos ver o que Deus nos reserva, né? A gente tem se decepcionado um bocado aí, mas eu acredito na enfermagem. Isso é verdade. Eu sou profissional de enfermagem desde 1999. Eu passei pelo Instituto de Enfermagem da Bahia. Né? Eita, Então, antigo, hein? E eu tenho os 3 registros ativos no Corém, Roraima. Eu tenho auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Só tem E os 3 ativos, não tem nenhum suspenso, tudo ativo. Então, eu acredito na enfermagem. Tudo que eu sou hoje, eu devo à enfermagem. Eu fiz a faculdade de enfermagem, eu já era da enfermagem, então eu não entrei enganado. Eu não fiz enfermagem porque eu não consegui fazer medicina. Não é essa a minha perspectiva relacionada à enfermagem. Então, eu sou um profissional de enfermagem, digo que por vocação mesmo, né? Eu entrei na enfermagem para ser profissional da enfermagem. Eu vivo hoje da enfermagem. Eu participo da formação de novos enfermeiros. Isso é muito importante. Sou docente universitário hoje, estou coordenador de um curso do Centro Universitário Estácio da Amazônia, um dos maiores centros universitários do estado, a maior privada, sem a menor sombra de dúvida, a maior escola privada de formação para enfermeiros. Também, né? Não, a primeira foi a Fares. Foi? Ah, sim, verdade. Mas é a maior. A melhor estrutura técnico-administrativa, sem a menor sombra de dúvida, melhores laboratórios. Tanto é que a melhor nota no MEC hoje, no estado de Roraima, é da Estácio. Então, assim, sem a menor sombra de dúvidas, eu vejo que a educação transforma realmente a vida das pessoas. E eu vejo que a enfermagem transforma a vida das pessoas
além de levar cuidado, ela leva esperança, né? E a gente se preocupa muito por esse novo modelo, para que o profissional saia de lá com um novo modelo assistencial incutido, que é o modelo biopsicossocial. Sair desse modelo biomédico ultrapassado e passar a assistir, passar a cuidar da pessoa com o modelo biopsicossocial mesmo. Entender que o ser humano é um ser psicossomático, saber que existe algo além da patologia, né? Então eu acredito nisso, e eu acredito que quem faz isso melhor do que ninguém é o profissional de enfermagem. Sempre. Porque do início ao fim. E até depois do fim. Inclusive, eu dou aula de tanatologia e cuidados paliativos. Tanatologia é o estudo do corpo, da vida no pós-morte. Olha, cuidados de enfermagem no pós-morte, com o corpo, né? Então, a gente está ali além do ciclo vital. Tá? Acabou, as resoluções do COFEN, inclusive, falam que a enfermagem atua durante todo o ciclo vital. Não é. Vai além. Antes, inclusive, né, quando está... no planejamento familiar. Então, você já está cuidando de uma vida que está sendo planejada. O profissional enfermeiro já está atuando. Atua durante a gestação, atua no nascimento, né? Os primeiros contatos de uma criança com os primeiros profissionais de saúde é com o vacinador. Né? Ele sai de casa ali, primeira saidinha dele, às vezes não tem condições de ir ao pediatra, vai à salinha de vacina. Né? Então, a enfermagem está lá. Do começo ao pós-vida. Então eu acredito na enfermagem, eu tenho certeza que a enfermagem um dia vai ter a valorização que merece. E não pelo número que tem, que são mais de 3 milhões, mas pelo trabalho que executa mesmo, pela importância, pelos postos estratégicos que a enfermagem acho, tem. Que a categoria, ela, apesar de ter, lógico, vários colegas que têm esse descrédito na própria categoria, mas eu vejo que as pessoas estão se conscientizando, viu, Rodrigo? Então eu tenho essa esperança. E por isso que eu acredito na enfermagem, acredito nos profissionais de saúde para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu também. Marcele, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar do podcast da Enfermagem Roraimense. Obrigado, Casinha da Jojó. Obrigado, Sintras. Obrigado, Frutuoso Lins. Obrigado, Líder. Obrigado para você que está aí do outro lado da telinha. Mas, Marcele, para a gente encerrar, diga para a gente qual o maior legado que você deseja deixar para a enfermagem roraimense. Olha, o maior legado é eu conseguir realmente olhar para o profissional e dizer: você está valorizado, você tem uma profissão que te remunera bem, que te dá condições de trabalho e que você não precisa se desdobrar em 2, 3 empregos para sustentar a sua família. Esse é o legado que eu quero deixar, caso eu seja eleita deputada estadual de saúde. Deputada estadual. Deputada estadual, esse é o legado. Isso é o meu tripé. E esse foi o podcast da Enfermagem Roraimense. Estivemos aqui com Marcele Carvalho, pré-candidata a deputada estadual pela Enfermagem Roraimense, digamos pela assim. Saúde. Muito obrigado a você que esteve aí do outro lado. Obrigado aos patrocinadores. Obrigado, Marcele. Obrigado à equipe técnica que está aqui. Obrigado a todo mundo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Prepare sua pergunta que a gente vai trazer os próximos candidatos aqui. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Show! Okay, let's go.